Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez aqui numa breve reflexão com um versículo e uma rápida mensagem para fortalecer a nossa fé e edificar a nossa casa com sabedoria. O versículo de hoje encontra-se em 1 Coríntios, Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Glória a Deus. Irmãos, uma das lutas de Paulo com a igreja de Coríntios, eu costumo falar que a igreja de Coríntios foi uma que deu maior trabalho para Paulo, era justamente contra a imoralidade sexual. Nesse momento aqui ele tinha acabado de exortar o orgulho dos coríntios ao aplaudir o que seria um possível presbítero que se relacionava sexualmente cometendo incesto com a sua madrasta. E eles riam disso, pelo que parece, contavam vantagem. E Paulo escreve a carta de forma bem dura, mostrando que Cristo pagou um alto preço para nós. Ele vai dizer em 1 Coríntios 6:20 que nós fomos comprados por alto preço. E nesse versículo ele se lembra de qual é o propósito de Cristo ter morrido. E eu aprendo algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro ele diz: livrem-se do fermento velho. Ou seja, irmão, o pensamento antigo e o fermento, ele é relacionado ao pensamento, porque o nosso pensamento automaticamente vai se tornar o nosso caráter, visto que aquilo que vemos e ouvimos automaticamente se tornam os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vão produzir os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos nos induzirão e poderão gerar as nossas ações. E as nossas ações, elas se transformam exatamente no nosso temperamento, ou seja, no nosso caráter. E o caráter vai dizer quem nós somos diante de Deus, conduzindo as nossas atitudes. E Paulo delega a responsabilidade de se livrar do fermento antigo nosso. O irmão Alisson, por exemplo, ele excluiu as redes sociais, jogou muitas vezes e não poucas vezes dolinhas de maconha e de cocaína privada abaixo, dando descarga. E eu mesmo fiz esse exercício para ver que eu podia fazer e para mostrar para Deus que eu estava decidido, mesmo que eu caísse ali na frente. Hoje, há mais de 12, 13 anos depois, eu estou totalmente liberto das drogas, não tenho redes sociais, nem Facebook, nem Instagram, porque sei o que haveria de vir e o que participaria da minha vida. Então eu o livrei, porque aquilo não era uma boa influência para mim. O fermento, ele é dado ao pensamento. O Senhor Jesus fala isso: não deixe que o fermento dos fariseus e de Herodes conduzam vocês. Várias vezes ele exortava os discípulos, e o fermento fala justamente do pensamento. Nós podemos mudar o que nós ouvimos e o que nós enxergamos, o que nós mudamos no nosso olho, que assim, automaticamente, se concentrarmos na palavra de Deus, arrancaremos o fermento fora. Ou seja, o fermento fora, ele vai gerar aquilo que é a segunda coisa que nós aprendemos. Ele fala, para que seja massa nova. E a massa nova é o corpo novo, ou seja, todos os nossos desejos e sentimentos e pensamentos serão restaurados pelo poder da palavra de Deus. A partir do momento que nos fortalecemos e vemos que é possível, nós vemos que o vigor vai tomando conta do nosso coração. Eu, por exemplo, sofri com ansiedade, depressão, estresse. Muitas vezes pensei em suicídio, cheirando cocaína, muitas vezes até tive overdoses e fui diagnosticado com esquizofrenia. Mas hoje, para a glória do Senhor, por causa da condução que o Senhor me deu e a poderosa libertação que Ele operou, hoje estou aqui falando para vocês que é uma massa nova. Logicamente em aperfeiçoamento, irmão, como todo mundo, longe de mim ser perfeito, não sou perfeito, preciso muito da graça do Senhor Jesus para que eu possa ainda estar de pé, e tenho que tomar muito cuidado para que não caia. Não estou aqui me gloriando não, irmão. Toda a minha história é para glorificar o nome de Jesus. Sem Jesus eu não poderia, mas é possível se tornar uma massa nova, sem fermento, sem ansiedade, sem as doenças psicomáticas. É só mudar o foco de visão e também os seus ouvidos. Meu irmão filtrando, minha irmã filtrando, acredite, será massa nova. E a palavra fala, massa nova sem fermento.
o que de fato são. Ou seja, irmãos, por quê? Cristo já nos purificou. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então nós devemos assumir a nossa postura e a nossa posição como nova criatura. E a quarta coisa que ele nos lembra, que eu creio que é a mais importante, é justamente sobre Cristo. Ele fala: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ele lembra os coríntios justamente nesse momento. Porque, irmão, é bem simples. Cristo pagou um alto preço, como eu disse. Mas aqui fala como Cordeiro Pascal. E a Páscoa lembra justamente da festa da Páscoa, a passagem, na etimologia da palavra, pechá, que significa passagem. E muitas pessoas mesmo, têm transformado do seu deserto o seu habitat natural, sendo que é um lugar de passagem, sendo que não é um lugar de nós fazermos moradia. O inverno da nossa alma foi curado por causa das pisaduras dele. O castigo que nos deu a paz estava sobre ele. E ele foi o cordeiro imolado para que nós tivéssemos paz com Deus. Então todos os nossos pecados estão perdoados. Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 1, que aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. E todas as situações que enfrentamos, irmãos, das maiorias ruins, eu sei que os que estão em Cristo enfrentam perseguições, momentos difíceis. Não estou dizendo que todo sofrimento é fruto do pecado. Mas na maioria das vezes, ou talvez grande parte das vezes, sim, irmão. Nossas escolhas, assim como aqui na carta, um presbítero que estava se dormindo com a sua madrasta e uma igreja inteirinha aplaudindo de pé a atitude desse homem. Então ele nos lembra justamente que o deserto é um lugar de passagem, que é um lugar justamente que os israelitas foram refinados ao serem libertados do Egito. C.S. Lewis vai dizer que Deus tirou o povo do Egito, mas ele conduziu ao deserto para tirar o Egito de dentro do povo. E existem muitas pessoas assim, que já se tornaram nova criatura, mas o crime ainda está dentro dela, a pornografia ainda está dentro dela, os vícios que conduzem a sua mente de uma forma que não agrade a Deus ainda está dentro dela. Mas com Cristo nós podemos atravessar. Quando nós oramos, nós entramos justamente no processo de purificação. E eu quero terminar justamente com aquilo que João fala em João 1:29. Ele diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tira. Vamos orar por isso, meu irmão? Vamos orar por isso, minha irmã? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, Pai, e pedir ao Senhor que nos conduza nesse processo de renovação da mente, dos pensamentos, Senhor, nos ajudando a filtrar aquilo que não Te agrada, a tirar os olhos mesmo, Pai, de tudo aquilo que não Te agrada, e se nós não dermos conta, nós afastarmos de nós até o celular, se possível for, Pai. Ó Deus, também que nós venhamos a ouvir, porque pelo ouvir da Tua palavra que vem a fé, mas ao contrário de ouvir a Tua palavra, medo, pânico, depressão e ansiedade também entram em nosso coração. Então filtra o nosso ouvido para que nós estejamos sensíveis ao Teu Espírito Santo nos conduzindo naquilo que nós não devemos ouvir, para que possamos ser massa nova, Pai, para que possamos verdadeiramente viver plenitude de vida. Lembrando e Te agradecendo, Pai, que o Senhor pagou alto preço para nós e nós assumimos essa vida que o Senhor nos deu. O Senhor morreu para que nós tivéssemos vida e nós queremos viver. É o que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. O castigo que nos deu a paz estava sobre Ele. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau.